Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este podcast. E hoje vamos falar com o Dr. Gustavo Solano, ele que é médico, com residência médica na Unesp de Botucatu e título de especialista em clínica médica e neurologia. Palestrante e diretor da Clínica Solano. Com quase 2 décadas de atendimentos, já atendeu mais de 17 mil pacientes e hoje estará conosco aqui no nosso podcast. Obrigado, Davi. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você, né? Tenho certeza que esse podcast vai ser bem interessante. Nós vamos falar de um tema bem bacana, que é a saúde do sistema digestivo, ou melhor, a saúde intestinal, tá? É um tema muito fascinante, é um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu já trabalho há muitos anos. A literatura científica, talvez dos últimos anos, vem dando muita atenção à questão da saúde intestinal. Então, acho que nós vamos destrinchar aqui muitos assuntos, muitas dúvidas e gerar muitos insights e muita informação bacana para quem está aí nos assistindo agora. Com certeza, doutor. Doutor, esse é um tema que é muito específico. A gente tem uma entrega abundante hoje de informação, mas existe muita informação trocada também, cruzada, não existe? Sim, existe sim, né? Tem que tomar cuidado realmente, tem que fazer um filtro bem adequado, né, das informações que chegam, né? Saber realmente o que é relevante, o que é correto, né? O que realmente vai ajudar os nossos pacientes e deixar de lado, obviamente, aquilo que possa ir para outro caminho. Agora, quando eu falo em saúde intestinal, eu vejo uma dúvida muito grande nesse sentido. Muitos pacientes falam, o que é saúde intestinal? O que é saúde do sistema digestivo? Como eu sei, né? Como eu consigo identificar isso? Bom, se você me perguntasse, ou se eu te perguntasse, né, Davi, o que você acha que é saúde intestinal? Eu acredito que você falaria sobre, ou mais diretamente sobre a questão das suas fezes. Ah, doutor, o indivíduo que vai no banheiro todos os dias, possivelmente ele tem uma saúde intestinal adequada. O indivíduo que tem um intestino mais preso, ou tem um intestino mais solto, ou sofre, etc., geralmente é um indivíduo que tem uma saúde intestinal um pouco mais deteriorada. Ok, obviamente que o padrão da evacuação é fundamental, né? Então, se o indivíduo ele vai no banheiro com a frequência adequada, se o formato das fezes é o esperado, se o cheiro das fezes também é o esperado, se ele não sofre para ir no banheiro, se é algo... como que eu diria, se é algo prazeroso ir até o banheiro, né? Se não vê sangue, não vê muco nas fezes, se não tem urgência evacuatória, se não tem dor abdominal, possivelmente esse indivíduo ele tem saúde intestinal, tá? Agora, eu sempre falo o seguinte, saúde intestinal, preste atenção nisso, ó, é igual a eficiência do processo digestivo, tá? Além disso, né, isso talvez seja o principal, mas além disso, o intestino também, ele tem outras funções, função endócrina, função detoxificante, ou seja, grande parte daquela porcaria que a gente ingere, né, daquela porcaria que a gente toma, muito daquilo que chega até o intestino e que não presta, o intestino tem como função o quê? Jogar para as fezes, ok? E a função imunitária, ou seja, o intestino também ele tem uma função, ou ele tem a capacidade, ou ele deve ter como função importante, modular o nosso sistema imunológico, tá joia? Beleza. Doutor, eu queria primeiro fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, né? E primeiro te perguntar, o que é uma dúvida até minha e de muitas pessoas, o que é nutrologia? Excelente pergunta, essa é uma dúvida muito comum realmente. A nutrologia é uma especialidade médica, né? Então, assim como cardiologia, assim como dermatologia, assim como oftalmologia, e é uma especialidade médica que é voltada para a prevenção, para o diagnóstico e para o tratamento das desordens metabólicas e funcionais ligadas aos nutrientes e ligadas ao comportamento alimentar. Vou te dar um exemplo aqui para ficar prático, tá? Para você entender. Vamos pensar na síndrome do intestino irritável. É uma condição funcional que atinge muitos pacientes, né? É um problema intestinal e que está ligada diretamente, né? Não só, mas também à alimentação, ou seja, alimentação ou alguns alimentos funcionando como um gatilho para a ativação da doença e para a perpetuação dos sintomas dessa condição.
Doutor, eu vi que você citou sobre a parte de alimentação também, mas vem uma dúvida. Qual que é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? Nossa, essa pergunta, talvez, essa dúvida é a campeã, né? Que mais chega, nutricionista ou nutrólogo, qual que é essa diferença? Bom, primeiramente, né, a principal diferença é a formação, né? Então, o nutricionista, ele é formado em nutrição e o nutrólogo, ele tem formação médica. Agora, eu não estou aqui, eu não me sinto apto, né, a apontar quais são as competências do nutricionista, tá? Isso fica a cargo do Conselho Federal de Nutrição. O que eu posso te dizer, na verdade, como médico nutrólogo, é que eu tenho como missão, né, oferecer aos meus pacientes tanto estratégias médicas quanto nutricionais, né, e muitas das vezes até comportamentais, direcionadas para a saúde geral, para a saúde intestinal e para a qualidade de vida. E é isso mesmo que eu ia te perguntar. Então quer dizer que o nutrólogo ele não passa só sobre alimentação durante a consulta, né? Como que funcionaria essa sua dinâmica de atendimento? Isso não, o trabalho vai bem além, né? Na verdade, a alimentação, né, ela é um pilar ou um dos pilares mães em todo o tratamento nutrológico. Agora, a abordagem, né, do nutrólogo, ela acaba sendo um pouco mais, ou sendo muito mais ampla, tá? Então é necessário realmente ajustar uma série de outros pilares para permitir que o tratamento tenha os resultados desejados. Então, é fundamental corrigir deficiências de vitaminas e minerais quando presentes, corrigir desequilíbrios hormonais, né? Adequar a suplementação, né? Prescrever medicamentos quando necessário, né? Oferecer estratégias comportamentais para o paciente. Ou seja, além da alimentação, o profissional ou médico nutrólogo, no meu caso, né, tem também como função traçar, né, trazer novos caminhos, novos rumos e novas soluções, né, para o paciente que está ali na sua frente. Então ele pode receitar exames, ele pode passar a prescrever medicamentos? Sim, obviamente, né? Como médico, né, o nutrólogo tem toda a autonomia, né, para solicitar todos os exames que forem necessários para adequada condução do tratamento do seu paciente. E com relação às medicações, segue o mesmo princípio. Nós podemos prescrever qualquer medicação permitida em território nacional, né, e que realmente tenha indicação e seja realmente eficiente para tratar a condição inerente no momento. Perfeito. Doutor, e como funciona a sua consulta? Como que seria? Você poderia dar um exemplo para a gente? Olha, a consulta é algo muito pessoal, né? Eu não trabalho, por exemplo, com protocolos, né? Então, cada paciente uma estratégia, né? E cada paciente uma consulta diferente. Mas de uma maneira geral, né? A minha consulta inicial, se você entrar em contato comigo hoje para marcar uma consulta comigo, inicialmente eu faço uma pré-consulta online, onde realmente eu vou entender os seus objetivos, as suas metas, vou fazer um histórico médico, né? Um histórico clínico bem criterioso. E após essa conversa, é uma conversa aí longa, é uma conversa realmente onde eu vou obter muitos dados relevantes sobre as suas condições de saúde, logo em seguida eu te emito geralmente uma solicitação de exames que serão necessários para a adequada avaliação do seu caso, e em seguida, com os exames prontos, você vem para consulta presencial na Clínica Solano, e aí eu realizo uma série de avaliações, avaliação física, avaliação funcional, avaliação médica, avaliação nutricional, e com todos esses dados em mãos, com todas essas informações em mãos, o paciente ele já sai com um plano de tratamento para colocar em prática. Legal, foi até bacana que você citou sobre a Clínica Solano. Eu tenho uma dúvida, quanto tempo existe a Clínica Solano? Bom, a Clínica Solano já está ficando mais velha, né? Então, a Clínica Solano nasceu em 2007, né? Me lembro como se fosse hoje. Eu comecei alugando, né, um período na semana, uma sala de atendimento ainda em Sertãozinho, né, quando morava lá. E as coisas foram crescendo. Sempre acreditei muito, né, nessa especialidade. Sempre acreditei que ela pudesse realmente mudar histórias de muita gente.
E aí, a partir de 2015, vim para Ribeirão Preto, né? Fui construindo o meu espaço aqui. Hoje já tenho a minha própria clínica, atendo mais de 1.000 a 1.200 pacientes por ano, né? E tenho certeza que o paciente que chegar até a clínica vai encontrar o quê? Um ambiente acolhedor, um ambiente que realmente está voltado para o cuidado daquele que ali chega e principalmente um ambiente com muita energia positiva. Legal. Doutor, atualmente você trabalha com bastante foco nos problemas funcionais do intestino e nos distúrbios também, né, de digestão, é isso mesmo? Isso mesmo, né? Isso na verdade, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, Sim, né? sim. O intestino sempre foi uma pedra no sapato para mim, né? Todas as minhas sensações, as minhas emoções sempre geravam sintomas, né, intestinais. E em 2015, né, isso piorou bastante. Eu tive um problema mais sério, tive uma infecção intestinal. Estou contando isso daqui, acho que é a primeira vez, né, num podcast, ou mesmo a primeira vez para as pessoas que me conhecem, né, que não me conhecem, melhor dizendo, né. E em 2015 eu tive essa infecção mais séria no intestino, precisei passar por um procedimento cirúrgico grande, né, retirei uma parte do intestino, e após essa primeira cirurgia eu ainda passei por mais 5 cirurgias posteriores, tá? Todas decorrentes de complicações inerentes a esse primeiro procedimento cirúrgico. E aí, obviamente que eu já vim estudando muito sobre saúde intestinal e eu me vi com muito mais sintomas, com diagnósticos já bem estabelecidos, como síndrome intestável, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal. E foi o momento que eu comecei realmente a me debruçar sobre livros, a frequentar o máximo possível de congressos, de cursos direcionados para a saúde do sistema digestivo, mais especificamente para a saúde intestinal. Consegui resolver boa parte dos meus problemas, né? Ainda sou muito vigilante com relação ao meu intestino, vivo muito bem com ele hoje em dia e tenho a felicidade hoje de poder ajudar muita gente que me procura na clínica com essas queixas ou com essas condições intestinais. Ô, doutor, e realmente o intestino ele é muito importante, né? Existe até aquela frase que fala que o intestino é o segundo cérebro, não é verdade? Sim, ele é conhecido como nosso segundo cérebro, né? Primeiro porque existe um sistema nervoso, o intestino ele tem um sistema nervoso que é independente, é o sistema nervoso entérico, ou seja, ele emite ordens, executa tarefas independente do comando do sistema nervoso central. Há uma comunicação muito próxima entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central. Além disso, né, dentro do intestino são produzidos mais de 80% a 90% da nossa serotonina, ou seja, que é um neurotransmissor extremamente importante para o cérebro para gerar prazer e bem-estar. E sem falar em outras inúmeras funções aí relacionadas ao trato intestinal ou sistema digestivo. E quais são as principais queixas dos pacientes que chegam lá na clínica hoje em dia? Bom, vamos falar das queixas relacionadas às questões digestivas, ok? Eu sempre falo o seguinte, que o intestino ele é um órgão muito sábio, ele dá informação rápida, ele dá sinal rápido, dá sintoma rápido, só que na imensa maioria das vezes os sinais são vagos, são importantes, mas são vagos, tá? Ou seja, muitas condições intestinais, muitas patologias intestinais podem gerar os mesmos sintomas, tá bom? E entre esses sintomas, os mais comuns, né? Eu acho que de goleada, né? Posso dizer assim, né? É o estufamento, é um dos principais. Estufamento, distensão abdominal e excesso de gases. Além disso, o paciente se queixa também. Arrotos frequentes, alteração do padrão da evacuação, né? Ou intestino preso, ou diarreias crônicas, tá? Urgência para ir no banheiro, se queixa muito. Presença de sangue ou muco nas fezes em algumas situações, tá? Dor ou desconforto abdominal, tá? Ou seja, o paciente ele chega na clínica com muitas queixas. E aí, parte do médico especialista ou do nutrólogo que trabalha com saúde intestinal, com foco em saúde intestinal, saber abordar isso da forma mais adequada. E como funciona essa sua abordagem, doutor? Então, primeiramente, né, é necessário realizar uma anamnese, um histórico clínico bem criterioso, né? Os detalhes, quando a gente fala em intestino, digestão, os detalhes são fundamentais. Vou te contar a história de uma paciente, né,
que trouxe o filho dela, isso recentemente, e já tinha passado por alguns outros profissionais. E daí na história clínica, né, com uma série de perguntas que eu realizo durante a consulta, ela me relatou que ele tinha, né, piorado dos sintomas intestinais com a ingestão de alguns alimentos mais específicos, que eram o quê? Morango, glutamina, né, queijos amarelos e etc. Isso, né, atenção a esses detalhes, já não leva a crer, ou já me leva a pensar em uma possibilidade diagnóstica nesse caso, tá? Então, atenção aos detalhes é fundamental. Não só os detalhes nutricionais, mas os detalhes comportamentais, os detalhes ou os históricos médicos desse paciente e aos históricos também familiares e comportamentais. Após esse histórico clínico, daí sim, né? Eu vou fazer o exame físico, vou fazer uma avaliação funcional bem adequada, vou solicitar todos os exames necessários para a adequada investigação do caso e vou instituir o plano de tratamento. Legal. E quais os problemas que geralmente o doutor mais atende? Bom, Davi, dentro dos problemas intestinais, né, eu atendo muitos pacientes, né, com as seguintes condições, né, principalmente síndrome do intestino irritável, muito comum, hoje praticamente 20% da população mundial apresenta síndrome do intestino irritável, uma condição funcional que compromete bastante a qualidade de vida. O SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal, que é muito subdiagnosticado, tem um exame específico para fazer o diagnóstico dele, que é o teste respiratório do hidrogênio expirado, e é um exame padrão ouro para fazer o diagnóstico ambulatorial dessa condição, que tem tratamento específico também. As intolerâncias alimentares, principalmente a intolerância à lactose e frutose, a intolerância à histamina, tá? Os quadros de dispepsia, tá? E os quadros de hipocloridrias. Talvez esses seriam as principais condições, né, as principais patologias que eu atendo, né? Grande parte dos meus pacientes apresentam essas condições. Mas aí, quando a gente está falando de intestino, nós estamos falando de um terreno muito amplo, muito vasto, né? Então, exige realmente do profissional muita experiência, muito conhecimento, muito bom senso, muita intuição para saber para que caminho seguir, porque o diagnóstico é fundamental para traçar o tratamento mais assertivo e eficiente possível. Doutor, eu tenho visto que teve um crescimento, pelo menos da minha parte, sou leigo no assunto, mas um crescimento das intolerâncias à lactose, por exemplo, né? Pelo menos, eu não sei se isso vem com o aumento do diagnóstico, se realmente isso está linkado, por exemplo, a piora na qualidade dos alimentos que a gente tem hoje em dia. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, sim. Eu posso garantir para você uma coisa, Davi. Todas as doenças funcionais do intestino e os distúrbios de digestão estão cada vez mais prevalentes, mais comuns, tá? Entre eles, né, como você acabou de falar, as intolerâncias alimentares. A intolerância à lactose talvez seja mais conhecida, né? E aí nós temos dois tipos de intolerância à lactose, principalmente. Intolerância primária, que é aquela onde o indivíduo ele não produz mais a enzima que digere a lactose, que é um açúcar, que geralmente está presente nos leites e derivados, tá? Então esse indivíduo realmente, após o diagnóstico correto, ele vai precisar evitar os alimentos com lactose, vai precisar fazer uso da enzima chamada lactase para ingerir esse tipo de alimento, quando houver desejo do mesmo. Mas existe também a intolerância, que é a mais comum, do meu ponto de vista, talvez a intolerância secundária, que é aquela onde o intestino para de produzir temporariamente a enzima lactase. Por quê? Porque ele está em sofrimento. Ou porque ele está desbiótico, ou porque há desequilíbrio da flora intestinal, ou porque ele está inflamado, ou porque tem síndrome do intestino irritável, ou porque tem SIBO presente, ou porque o indivíduo se alimenta muito mal, e por uma série de outras condições também, que eu não vou relatar aqui, senão a gente abriria muito leque, mas que acaba fazendo com que o intestino acabe reduzindo em muito a produção de lactase e levando o paciente a apresentar intolerância à lactose. Ô, doutor, eu acho isso muito interessante, porque tem uma amiga minha muito próxima que ela desenvolveu algumas dessas síndromes depois dela ser diagnosticada com fibromialgia. É muito bacana isso daí, né? Eu sempre falo muito, né, da relação do intestino, da saúde intestinal,
com outros órgãos e sistemas, né? Então a gente sabe que o indivíduo que tem uma boa saúde intestinal, ele vai ter menor risco de depressão, de ansiedade, ele vai ter menor risco de doenças do coração, de doenças do fígado, ele vai ter menor risco de fibromialgia, ou aqueles que têm fibromialgia vão conseguir lidar melhor com a doença se tiverem uma saúde intestinal em dia, tá? Então, é importante entender uma coisa, já que você trouxe esse assunto aqui. O indivíduo que tem uma saúde intestinal deteriorada, geralmente ele tem duas alterações ou duas condições associadas que são consideradas, ou que eu considero como a ponta ou as pontas do iceberg. A primeira é a hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o intestino, ele começa, as junções intestinais começam a abrir. Ou seja, aquilo que deveria ir para as fezes e que não presta, acaba entrando para dentro da nossa corrente sanguínea e gerando o quê? Uma reação antígeno-anticorpo, piorando e muito os quadros de fibromialgia. Além disso, esses indivíduos também apresentam o quê? Disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É um desequilíbrio da nossa microbiota, da nossa flora intestinal. Saiba o seguinte, nosso intestino, ele é povoado por trilhões de micro-organismos. Nós temos mais micro-organismos dentro da barriga do que células do nosso corpo. E como uma cidade, imagine uma cidade com muitos habitantes. Nós temos habitantes do bem e habitantes do mal. Dentro da nossa barriga, a mesma coisa. Nós temos bactérias boas, que são a maioria, e bactérias perigosas ou patogênicas, que são a minoria. Quando, por alguma condição específica, seja ela qual for, uma das principais é a má alimentação, é a obesidade, etc., está em ação, nós temos um desequilíbrio dessa flora intestinal, ou seja, as bactérias patogênicas começam a crescer demasiadamente e esse desequilíbrio é o que chamamos de disbiose intestinal, tá bom? Legal. Ô, doutor, de maneira geral, assim, tá? Não sendo específico nesse assunto que o senhor me trouxe, mas geralmente o tratamento ele é feito apenas com mudança nos alimentos, ele é feito com remédios, como é que funciona? Não, o tratamento, né, das condições ou das doenças funcionais do intestino e de da digestão geralmente exigem uma série de ações, tá? A alimentação é fundamental, né? A alimentação é importantíssimo, como eu já disse, é um dos pilares mães em todo o tratamento nutrológico, inclusive dos tratamentos relacionados à saúde intestinal. Agora, é necessário que abordagem medicamentosa, muitas das vezes, suplementação adequada e totalmente individualizada, tá? Avaliar a qualidade do sono, avaliar a ingestão hídrica, avaliar uma série de outros exames, né, principalmente vitaminas e minerais que estão ligadas à reparação do endotélio e à inflamação subclínica. Ou seja, é um trabalho que exige o quê? A ação, né, ou a incorporação de inúmeras estratégias, realmente, se a gente deseja ter um resultado efetivo e longevo. Doutor, e a suplementação com probióticos, ela é para todo mundo ou não? Não, jamais, né? Criou-se hoje, acho que hoje você vai na farmácia, né? Probiótico para tudo. Vou tomar isso, probiótico. Tô com diarreia, vou tomar um probiótico. Tô com excesso de gás, vou ver se eu tomo um probiótico, né? Ou vou tomar um probiótico de forma, sei lá, profilática, ou achando que eu vou ter ganhos em termos de saúde, qualidade de vida, né? E longevidade até com probióticos, né? Tem que tomar cuidado. Na verdade, não cuidado, mas vamos pensar da seguinte forma, né? Existem mais de 500 espécies de bactérias dentro da nossa barriga, né? E cada espécie age de forma diferente, ou seja, tem funções diferentes dentro do nosso sistema digestivo, tá bom? Então a primeira coisa é definir qual probiótico usar, qual cepa usar, qual espécie usar. Segunda coisa que é difícil é saber qual a dose utilizar, qual o momento ideal para se utilizar, tá? Isso também não é uma coisa tão simples. Terceira coisa, como que você vai mandar fazer esse probiótico mais específico? Hoje nós temos as farmácias de manipulação. Quando bem feito, ok, mas será que realmente nós temos um controle, né, mais fino nesse sentido, né? E não só isso, o principal de tudo é o seguinte, os probióticos, eles têm uma ação por pouco tempo dentro do intestino, os probióticos ingeridos através de suplementação, tá? Isso é uma coisa muito legal. Então, se eu começo a ingerir um suplemento probiótico, ele vai
entrar no meu intestino, ele vai produzir determinadas ações e efeitos, porém ele não se incorpora à microbiota original. Ou seja, ele entra, faz o efeito desejado, só que um efeito curto e vai embora. Então, se eu quero modular o meu intestino por um tempo longo com probióticos, e isso com acompanhamento profissional e traçando uma estratégia de tratamento adequada, eu vou ter que pensar no longo prazo ou no uso desses compostos por um tempo mais longo. Legal. Doutor, e quais os principais pilares para um tratamento eficaz da disbiose ou da síndrome do intestino irritável? Olha, eu acho que o primeiro pilar aí é o paciente ele ficar atento, né, e observar os sinais que o intestino está emitindo, né? Você sabe que tem estudos mostrando que mais de 90% das pessoas que têm desordens funcionais do intestino nunca procuraram ajuda médica especializada e vão empurrando esses sintomas, esses sinais com a barriga. Isso é extremamente preocupante. A cronificação desses sintomas vai tornar o tratamento cada vez mais difícil. E não só isso, a inter-relação do intestino com outros órgãos e sistemas aumentando o risco de outras doenças, tá? Sim. Esteatose hepática, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas mentais e por aí vai. Então, a primeira coisa é ter essa atenção especial e observar os sinais intestinais. Segunda coisa é melhorar a alimentação. Isso é fato, tá? E aí a minha dica seria o quê? Dieta rica e diversificada. Lembre-se que quem tem um intestino saudável é aquele indivíduo que tem uma flora intestinal mais diversificada em espécies. Quanto mais tipos de bactérias eu tiver dentro da minha barriga, melhor, tá bom? Se eu tiver só uma bactéria boa, única, talvez não seja tão bom do que se eu tiver várias bactérias boas e uma quantidade menor de bactérias ruins, tá bom? Sim. E terceiro ponto, obviamente, ficar atento à hidratação. O intestino adora água, ao exercício físico, o intestino adora movimento e a qualidade de sono. Legal. Doutor, eu vi um pouquinho para trás que você me falou que 20% da população sofre com a síndrome do intestino irritável, né? Mas eu vi também que você citou sobre alguns dos sinais. Você poderia passar para mim 3 sinais principais para a pessoa que não tem ideia, que nunca consultou um especialista, entender que talvez ela tenha essa síndrome? Excelente, Davi, essa pergunta. Bom, eu vou te falar o seguinte. Se você tem, Davi, dor ou desconforto abdominal por pelo menos pelos últimos 3 meses, pelo menos uma vez na semana, associado à alteração do padrão da evacuação, intestino preso, né, que não era antes, intestino muito solto, também que não era antes, ou hora intestino, ou alternância, hora intestino preso, hora intestino solto, e se você já descartou outras condições que possam levar a esse quadro, então eu posso quase que garantir que você tenha síndrome do intestino irritável. O doutor falou do SIBO, uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. O que é, doutor? E quais são os principais efeitos dela? O SIBO é o supercrescimento, é a sigla de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Para ser sucinto aqui para você, as bactérias do nosso intestino, que estão localizadas dentro do nosso intestino, elas gostam de habitar o intestino grosso. Se por alguma razão ou por alguma condição essas bactérias começam a crescer de forma exagerada e desordenada dentro do intestino fino ou delgado, nós temos o SIBO. Ou seja, elas estão em grande quantidade no lugar que não deveriam estar. E aí o paciente come, principalmente aqueles alimentos mais fermentáveis, esses alimentos, ao chegarem no intestino, eles vão dar de cara com esse excesso de bactérias. O que vai acontecer? Vai acontecer a fermentação. E aí eles vão relatar o que para mim? Doutor, eu como, tenho excesso de gás, eu como, a barriga distende, eu como, eu tenho vontade de ir no banheiro correndo, eu tenho dor ou desconforto abdominal. Esses são os sintomas mais comuns do SIBO. E, doutor, para esses sintomas em geral, existem tratamentos, remédios específicos ou não? Pro SIBO, existe primeiro um teste específico, que até nós realizamos aqui na Clínica Solano, que é o teste respiratório do hidrogênio expirado. É considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico de SIBO a nível ambulatorial. Após o diagnóstico correto dessa condição, aí sim institui-se o tratamento. E o tratamento geralmente é feito através de antibiótico terapia específica, tá? Associada à correção de todo o ajuste de todo o terreno intestinal
intestinal, que também está judiado devido, né, à presença do cibo. Ô doutor, eu já ouvi falar já que o intestino muitas das vezes é o causador de outras doenças no corpo. Quais são os sinais que eu consigo saber que a origem da doença ali, ela está no intestino? Ah, muito bacana isso. Muitas vezes as pessoas, né? Muitos dos meus pacientes acabam ou muitas das pessoas acabam não fazendo essa correlação de forma adequada. Mas vamos lá, muitos sintomas estão ligados realmente à saúde intestinal. Os mais comuns, os mais frequentes, dor de cabeça, tá? Principalmente aquela dor de cabeça crônica, que está ligada à alimentação. Eu acabo de comer, depois de determinado tempo eu começo a ter dor de cabeça, uma dor de cabeça que não melhora com ações convencionais, tá? Lesões de pele, tá? Muito comum, as dermatites, os eczemas, tá? Alterações respiratórias, tá? Então, as rinites de repetição ou crônicas, sinusites, otites, piora dos quadros, principalmente dos quadros de asma, tá? Ou de broncoconstrição, tá? Temos também quadros de dor muscular, quadros de artralgia ligados à saúde intestinal, que são as dores articulares, tá? E alterações, principalmente, um pouco mais vagas, mais como fadiga crônica, né, aquele cansaço excessivo, falta de energia física, falta de energia mental, né, queda da produtividade, piora da qualidade do sono, por aí Traduzindo quase tudo, doutor. Sim, não tem como, né? O intestino, né, eu considero o intestino como o centro de comando da nossa saúde, né? Quem deixar de dar atenção ao intestino realmente está deixando de dar atenção para a sua saúde de forma geral. Doutor, como eu posso saber se eu tenho distúrbio funcional intestinal? Olha, os distúrbios funcionais são aqueles distúrbios que geralmente não são diagnosticados pelos exames tradicionais. Então, o paciente ele se queixa, por exemplo, doutor, eu tenho excesso de gases, isso eu tento diariamente, né? Doutor, eu tenho excesso de gases, eu tenho dor abdominal, eu arroto muito, meu cocô mudou e etc. Já procurei ajuda, já fiz vários exames de sangue, de todos os exames gerais possíveis, já fiz endoscopia, já fiz colonoscopia, já fiz tomografia, já fiz ressonância e nada detecta o meu problema. Estão todos normais. Geralmente esses são os pacientes que, na maioria das vezes, apresentam as doenças funcionais do intestino, ou seja, eu não consigo apontar ou não consigo enxergar através de um exame específico, geralmente, aonde está o problema, tá bom? Ô, doutor, para o pessoal entender um pouco mais, você poderia trazer para a gente uma comparação para eu entender melhor se eu tenho realmente uma doença funcional do intestino? Sim, vamos lá, vou te dar uma comparação que é para ficar mais fácil, tá? Imagine que você não saiba que tipo de doença você tem no intestino. Você tem vários sintomas, como eu já te disse, são vagos, então está em investigação. Será que eu tenho uma doença orgânica ou uma doença funcional? Pense o seguinte, quando você está com barulho no seu carro, você leva ele no mecânico. Chega no mecânico e fala, olha, eu estou com barulho no meu carro quando eu acelero. Aí o mecânico pede, abre o capô para mim dar uma olhada no motor. Quando você abre o capô e o mecânico olha o motor, ele não observa, ele não vê nada de errado ali no primeiro momento. Ele não vê nada furado, nada fora do lugar, nenhuma mangueira ou algum outro problema mais claro, mais evidente. E aí o que ele vai pedir para você? Vamos dar uma volta. Daí quando você dá uma volta, ele ouve o barulho e aí ele identifica realmente que há algo errado. Então, quando você abre o capô e ele não enxerga, significa que ele não está vendo nada orgânico. Então, a doença orgânica, geralmente, ela é diagnosticada através de exames convencionais. Por exemplo, um tumor no intestino. Eu vou lá, faço uma colonoscopia, vejo um tumor no intestino. Eu vou lá, uma úlcera no estômago. Faço uma endoscopia, vejo a úlcera no estômago. O problema funcional, ele não é visto, mas ele está presente e precisa ser analisado de forma correta. Ele seria tipo um equilíbrio de bactérias, por exemplo? Sim, por exemplo, porque é ótima pergunta. O equilíbrio de bactérias, quando você tem um desequilíbrio da flora bacteriana, o que a gente chama de disbiose, que eu acabei de falar, disbiose intestinal, né? Geralmente esse desequilíbrio da flora bacteriana intestinal leva a uma série de sintomas. Tá? Então o paciente tem tudo isso, muitas das vezes tudo isso que eu te falei. Cocô se altera, tem dor abdominal, tem distensão, tem excesso de gás, arrota muito e por aí vai.
Só que não existe ainda, existem alguns exames que a gente consegue solicitar, realmente eu trabalho com alguns exames bem específicos para intestino, para realmente ser o mais assertivo possível no meu diagnóstico, mas dentre os exames mais convencionais e gerais, você não vai conseguir identificar isso de maneira rápida e de maneira bem realmente convincente e assertiva. Legal. Doutor, teve algum caso que você atendeu que o paciente veio com um problema intestinal e você realmente mudou ali a rotina, transformou a vida dele depois que o problema foi sanado? Olha, Davi, graças a Deus tem vários, né? Tem o que mais chamou atenção? Temos muitos, né? Mas um mais recente, uma paciente minha de fora, né? E ela chegou, e eu me lembro muito bem, quando ela chegou na minha frente, ela falou, doutor, eu não aguento mais, já passei por inúmeros profissionais, esse problema meu intestinal, esse problema meu digestivo não se resolve, agora até água, quando eu tomo água, tá me fazendo mal, né? E foi uma paciente onde ela participou do meu programa de tratamento, que é um programa mais de gestão, onde nós fazemos um acompanhamento bem próximo, né, semanal dos nossos pacientes. E foi um tratamento muito bacana porque, né, nós começamos excluindo possibilidades diagnósticas. Dentro de tudo isso que você me apresentou, pode ser isso. E vamos trabalhando, excluindo possibilidades diagnósticas através de testes ou de exames específicos, através de testes terapêuticos com estratégias nutricionais diferentes, através de alterações e mudanças de estratégias comportamentais, até que depois de mais ou menos 6, 7 semanas nós conseguimos fechar um diagnóstico e com certeza a paciente teve a sua vida transformada. Fico muito feliz por ter participado aí desse processo, viu? Realmente, doutor, deve ser muito gratificante, né? Ver quando você consegue transformar a vida de um paciente que às vezes ele tinha a sua qualidade de vida 100% comprometida, conseguir vislumbrar uma oportunidade de viver a vida melhor, né? Bom, com certeza, né, Davi? Isso não tem preço que pague, né? E eu sou um exemplo vivo, né? Eu já passei isso na pele, né? E tenho ainda, né, meus problemas intestinais, né? Que não tem cura, mas tem controle, né? Se fizermos as coisas da forma certa e de maneira individualizada. Agora, quando o paciente chega na minha frente, isso também é importante porque eu sei o que ele está sentindo, né? Ele está inseguro, ele está com medo, ele está frustrado, ele está angustiado, ele quer respostas, né? Ele quer resolver tudo isso. E, com certeza, na clínica ele vai encontrar muito acolhimento e vai encontrar um profissional com sangue nos olhos, realmente, para tentar resolver esse problema e trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Bom, doutor, que legal. Eu acredito sim, viu? Aqui nessa nossa primeira entrevista foi nítido o quanto às vezes você fica animado e muitas das vezes sobre um determinado assunto, sabe? Traz com punjância ali. Eu acredito sim muito que tem muito sangue no olho aí, né? Fico feliz que você tenha notado isso, verdade, rapaz. doutor. Na verdade, é um tema, como já disse, fascinante. É um tema que eu venho me dedicando ao estudo há muitos anos. E é um tema que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Olha, eu já percebi que a gente sempre pergunta, né? Quando alguém está ansioso, tem uma viagem, o que te afeta? A maioria das pessoas é intestino. Não é verdade? É isso mesmo. Isso é comum, né? Aí entra a questão do eixo intestino-cérebro novamente, a gente conversando, né? Doutor, é até engraçado que muitas das vezes quando eu converso assim, com os meus amigos, eu pergunto, né? Tá ansioso para viajar, o que acontece? A maioria das pessoas é o intestino que vai, né? Você vê a importância do intestino. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu poderia aqui trazer uma série de informações, né, de dados, porque é importante ficar atento ao intestino. Mas eu só quero que quem estiver assistindo esse podcast tiver atenção a essa informação, eu já estou feliz, né? Olha só, o intestino ele tem como função principal, qual que é? É a sua capacidade refinada de seleção. Ou seja, tudo que chega no intestino, ele precisa decidir. Você presta e você é bom e entra, e você é ruim e vai embora.
Ou seja, ele precisa estar muito saudável para conseguir realmente fazer essa seleção de forma adequada e assim gerar muito mais saúde para aquele indivíduo. Então, a capacidade seletiva do intestino, ou seja, separando o meio externo do interno, para mim, já mostra o quanto ele é essencial para a nossa saúde e sobrevivência. Tem razão mesmo. E, doutor, ao seu ver, a maioria das pessoas que chega, que trata, o tratamento é um tratamento paliativo, né? É alguém que já tem problema. Ou existem pessoas que realmente elas vão para a prevenção de algo, pessoas que já têm essa consciência? Olha, eu falo o seguinte, eu vejo o seguinte, melhor dizendo, né? Uhum. Eu vejo pacientes, ou a grande maioria dos pacientes chegam com sintomas já instalados, né? E já fizeram vários tratamentos anteriores, na maioria das vezes tratamentos mancos. Eu sempre uso esse termo, por que tratamentos mancos, né? Porque foram tratamentos que talvez não compilaram, né? Ou não combinaram todos os pilares necessários, né? Para que realmente a condição ou o problema intestinal fosse resolvido. E o paciente realmente ficasse curado ou pelo menos tivesse um alívio grande dos sintomas, tá? E outra parte também eu vejo hoje um aumento de pacientes buscando entender mais sobre saúde intestinal e buscando ferramentas, repertório médico, nutricional e comportamental para realmente manter a saúde em dia e pensando, obviamente, em ter mais vitalidade e qualidade de vida e viver mais tempo, por que não, né? É verdade, é verdade. E um dos lugares para poder encontrar mais sobre isso são nas suas redes sociais, não são? Não, isso mesmo, Davi. Eu tenho 2 Instagrams, tá? Eu tenho um Instagram mais nichado, mais direcionado para o público de saúde intestinal, que é o @Gustavo Solano Nutrólogo, e tenho um Instagram institucional, que é o Clínica Solano Oficial. Além disso, eu também tenho o meu site, o clinicasolano.com.br, e lá dentro você vai encontrar o meu blog com mais de 150 artigos, todos escritos por mim, falando ainda mais e de forma mais aprofundada sobre saúde intestinal. Doutor, de uma maneira bem objetiva, se eu quiser marcar hoje uma consulta na Clínica Solano, o que eu faço? Bom, primeiro você pode entrar no Google, digitando lá Dr. Gustavo Solano ou Clínica Solano, né? Você vai me encontrar facilmente, clica no site e no site você já vai ter todos os canais de comunicação nosso ali. Além disso, a bio do Instagram também te oferece todas essas informações, tá bom? E aí, entrando em contato conosco, nós temos a nossa equipe que realmente lhe ajudará e fornecerá todas as informações necessárias para o seu agendamento. Perfeito, doutor. Bom, foi um prazer te receber aqui nesse primeiro episódio. Acredito que muita informação boa aqui, de muito valor, foi dita, né, doutor? Bom, Davi, foi um prazer estar aqui nesse podcast, principalmente falando de um assunto que eu gosto bastante e que é muito relevante para a saúde de todos. Perfeito, doutor. Prazer também te receber aqui. Pessoal, quem se interessar sobre o assunto, entre nas redes sociais do doutor. Lá tem mais, Dr. Gustavo Solano. Se você precisa e chegou aqui nesse assunto por conta de um problema ou um sintoma que ele disse aqui, ele já passou pra gente os canais para entrar em contato e marcar sua consulta na Clínica Solano. Tá bom? Prazer receber todos aqui e nos vemos no próximo episódio.